Ok, pessoal, estamos gravando a aula, tá? A partir desse momento. Hoje nós vamos terminar esse capítulo final, que é essa introdução à computação. Nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico da computação. E nós vamos contar esse contexto histórico baseado numa classificação que hoje já não se utiliza muito, ela não é tão assim consistente, mas ela ajuda a fazer esse review histórico, que são as gerações de computadores. A ideia era caracterizar a evolução dos computadores no tempo. Só que os pontos de referência se perderam, né? E eu vou explicar aqui onde houve essa perda de pontos de referência. Mas quando os computadores foram criados, lá na década de 40, finalzinho da década de 40, pôde se caracterizar de maneira é, única esses computadores baseados em sua tecnologia de hardware. Então, devido ao hardware utilizado, caracterizou-se essa família de computadores. E o novo hardware, à medida que o hardware foi evoluindo, foi caracterizando as demais gerações. A primeira geração, ela é também, poderia assim, contestada, porque a gente caracteriza a primeira geração com os computadores que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente geralmente cita apenas o ENIAC, mas sabe-se pela história que existem outros computadores que foram criados, mas ele não foi contabilizado nos livros de histórias, né? A história é contada sempre pelos vencedores, nunca pelos vencidos, né? E os Estados Unidos, como o grande vencedor, é quem conta a história e quem se sobrepõe. Não estou fazendo crítica social, histórica, nem nada. Só estou contando um fato, por isso que a gente está colocando essa história da computação desta forma. Se alguém tiver alguma informação diferente, pode compartilhar para a gente, né? Será muito útil. Me comprometo a acrescentar aqui nesse slide. A primeira geração de computadores, ela foi criada na década de 40, utilizando um componente eletrônico chamada válvula. A válvula era o componente eletrônico que fazia a alimentação interna dos, dos circuitos. Acho que é a maneira mais, que eu posso dizer assim, a maneira mais, mais perto da gente que eu poderia explicar a válvula, né? Porque a gente não tem mais a disciplina de eletrônica no nosso curso. Com a disciplina de eletrônica, a gente ia aprender o princípio de funcionamento de cada componente eletrônico, né? Mas aí o curso hoje não é mais informática, ele é desenvolvimento de sistema, ele tem uma conotação mais de hardware. Isso também é recomendação do governo, não compete a nós achar se foi melhor ou pior. Mas no caso do entendimento aqui, nos traz um certo prejuízo, mas não tem problema. A válvula, uma forma de caracterizar muito a válvula, para vocês lembrarem, talvez aqueles filmes antigos que mostravam uma televisão preta e branca com a imagem indo e vindo, ou então aqueles rádios que o som abaixava, depois aumentava, dava um barulhão, voltava. Por quê? Porque a válvula, ela depende de energia chegando em sua entrada para que ela possa ganhar um grau a gente chama o termo um grau de excitação, para que ela possa liberar energia em uma saída. Essa energia que entra, ela pode ser desordenada, pode ser desorganizada, mas a energia que sai, a válvula garante que ela vai ter um certo grau ela vai ter certos parâmetros que vai ser sempre naquela medida. Isso produzia para a válvula um grande valor no sentido de auxiliar a fazer cálculos, por exemplo, né? Auxiliar a fazer processamentos eletrônicos e matemáticos. Nós vamos falar um pouquinho disso mais lá na frente, eu vou explicar com um pouquinho mais de qualidade essa questão de como que é esse processamento matemático através de componentes eletrônicos. Mas a válvula permitia isso. Só que a válvula tinha um problema. A válvula, ela consumia muita energia. E o consumo de energia não era só para sua eficiência, né, do seu trabalho,
Era também devido à tecnologia da época. Ela perdia muita energia com calor. A válvula esquentava demais e esse calor perdido era energia que se foi sem ter nenhum tipo de utilidade, né? E esses computadores, eles ainda tinham um agravante, eles não tinham memória. Então, se você mandasse executar uma operação nesse computador e depois quisesse executar novamente essa mesma operação, você tinha de reprogramar o computador novamente para aceitar essa operação. Então, isso é uma característica desses primeiros computadores. Era de uso restrito, não chegava dentro da casa das pessoas, era uma máquina muito grande, tinha pouquíssima quantidade, né? Precisava ser reprogramada a cada tarefa, consumia muita energia e tinha problema de aquecimento. E ele te dava bastante problema, tá? Geralmente ele não conseguia fazer uso contínuo. Agora, se você tivesse um computador na sua casa e a cada 2, 3 horas ele queimava, você tinha de trocar de alguma coisa de alguma forma. Uma das coisas que queimavam era justamente as válvulas. Por quê? Porque as válvulas são circuitos eletrônicos, né, naturalmente, e eles são circuitos que ficam expostos em alguma coisa, geralmente uma placa de circuito eletrônico. E como ela esquentava, ela atraía muitos bichos, inclusive essa joaninha. Como é que é o nome de joaninha em inglês? Ixi, eu sou ruim demais em inglês, sei não. Gente, desenho animado. Ladybug. Bug, muito bem. Só vem falar do desenho animado, o pessoal lembrou, né? Então, essas joaninhas são os bugs. O que acontecia? Quando uma joaninha entrava e queimava, parava a máquina, ela deixava de executar o cálculo. Daí veio a origem do termo, deu um bug no computador, tá? O bug é justamente em função é uma herança da nossa primeira geração, em função dos insetos entrarem na máquina e de vez em quando abrir um curto-circuito em outra válvula, ou outro componente eletrônico e parava toda a máquina. Ok? Ah, então vamos lá para isso, essa mesmo, da menina que se veste de joaninha. Gente, que desenho é esse? Vocês estão por fora? Vocês não assistem televisão, não, gente? Fica só em série. Vamos lá. A segunda geração. A segunda geração, ela já se caracteriza por uma evolução dessa válvula. A válvula, vocês viram lá, era quase que um invólucro de vidro e dentro dela tinha vácuo, né? Eles tiravam todo o ar que tinham lá dentro. Já a sua evolução, essa pecinha preta aqui, que era feita com outro componente, que é o silício. Isso fez com que o tamanho diminuísse, o tamanho do físico do componente diminuísse. Isso também fez com que a energia necessária para chegar nesse estado de excitação, para que uma energia colocada na entrada pudesse sair por sua saída, fosse muito menor. Então, você diminui o consumo de energia, você diminui o calor dissipado e você melhora consideravelmente a capacidade de processamento, porque esse componente ele consegue conduzir muito mais rápido do que o vácuo, tá? Então, as máquinas que eram tamanho gigantesco, ela passa a diminuir, mas ainda é grande. E como esse componente barateou muito o processo de criação das máquinas, essas máquinas passam a ter um uso comercial, elas passam a ser vendidas para grandes empresas, para grandes universidades. Mas ela sai daquele ambiente estrito militar, né? Veja bem, o tamanho do transistor era 100 vezes menor do que o da válvula. Não precisava de tempo para aquecimento. Era mais rápido e mais confiável.
Tá? Então, esse componente é que faz caracterizar a segunda geração e faz todo um avanço dos computadores. Aqui na segunda geração também, começam a surgir os primeiros computadores com a memória, onde uma sequência uma sequência de instruções podia ficar gravadas e serem executadas várias vezes dentro da necessidade do programador. Então, você não precisava mais de programar o seu computador a cada vez que você iria utilizá-lo, tá? Então, esses grandes avanços, né, principalmente a criação do transistor, faz com que a gente tenha uma nova geração de computadores. Bom, os avanços, as pesquisas continuam, o investimento continua, e nós chegamos ali na década de 70, aonde nós temos o início da terceira geração. E a terceira geração se caracteriza por quem? Pela criação desse componentezinho aqui, ó, que são chamados de circuito eletrônico. Os circuitos eletrônicos, eles são um pequeno componente eletrônico que tem dentro dele milhares de transistores. Aí você imagina o que foi feito, aquele transistor, aquela válvula grandona, fez um transistor pequeno, e agora conseguiu reduzir tanto o tamanho do transistor que ele cabe dentro desses equipamentos chamados circuitos integrados. Isso diminui bastante o tamanho dos computadores e permite que a gente chegue a esses computadores pessoais. Está aqui, né, a foto do Bill Gates e do Paul Allen, em 75, quando eles iniciam a Microsoft, né? E aqui os computadores, os tamanhozinhos que eles são. Então, o computador começa a entrar dentro da casa das pessoas. Tudo bem. O início dos computadores é como se fosse um console de jogo, né? Mas cria uma revolução que transforma todo mundo, em todos, né? Em todas as áreas. Então, você tem o circuito integrado, diminuição do tamanho, maior capacidade de processamento, início da utilização dos computadores pessoais. Nesse momento também, passa a ter muita importância o software. Até então, a gente só está falando de hardware. Agora, o software passa a ter muita importância, porque você já tem uma capacidade maior de memória, começam a ter as primeiras linguagens de computadores padronizadas, começa a ter os primeiros sistemas operacionais. Então, o poder começa a ficar dentro da máquina, não mais fora da máquina, no sentido do hardware. O CI tem um baixíssimo consumo de energia, quase que não dissipa calor algum, né? Então, assim, a gente tem bastante vantagem nesse momento. E aí a evolução é marcada pela quarta geração. A quarta geração começa a desvirtuar o nosso parâmetro de referência, porque até então nós estamos falando de hardware. Nós falamos lá da válvula, fomos para o transistor, colocamos esses transistores dentro do CI, e agora nós temos aqui, ó, tecnologias de integração desse CI em altíssima escala, em ultra larga. Então você começa a ter milhões de transistores dentro de um único processador. Isso traz os ganhos que nós temos aí, né? A capacidade computacional explode. Você tem uma máquina pessoal que tem um poder de processamento maior do que um computador de 10 anos antes, do que um supercomputador, né? A gente já era chamado de mainframe, de 10 anos anteriormente. Você consegue começar a colocar esses computadores de pequeno porte acoplados com máquinas de produção, então você começa a ter impacto na cadeia produtiva, você tem impacto na ciência, você tem impacto na educação. Então você começa a vir toda uma transformação. E essa transformação, ela vem da onde? Ela vem do software. Por quê? Porque começam a surgir os processadores de texto, as planilhas eletrônicas, os gerenciadores de bancos de dados, o software para fazer gráfico, os gerenciadores de comunicação. A memória, ela passa a ser móvel, você consegue pegar um componente de memória e ir de um lugar para outro utilizando os disquetes, né, que eram discos flexíveis. Hoje você tem o pendrive,
Então, você conseguia fazer alguma coisa no seu computador e levar para o outro computador com uma facilidade muito grande. E você começa a ter também os primeiros experimentos com tecnologias de comunicação de dados. A internet que nós utilizamos hoje, ela começa a ser criada e começa a ser testada já na década de 70. Então, toda uma transformação, ela começa a se mostrar na quarta geração e ela não é por via de hardware, é via de software. Ao ponto que... desculpa. Aqui na quarta geração ainda, né, para fazer frente aos que gostam lá da Apple, tem aqui também o Steve Jobs e o Wozniak, né? Aonde eles fizeram... Aqui é o Apple II, mas eles fizeram o Apple I. E aqui tem a fotinha do IBM-PC, só para colocar frente a frente. Essa entradinha aqui, ó, é onde entrava os disquetes, tá? Por que duas entradinhas? Porque aqui são máquinas um pouquinho mais modernas, já estão em 1981, e o volume de dados guardado no disquete começava a se mostrar a ser pequeno. Então, você guardava aquele volume em 2 ou mais disquetes, né? Era muito comum você levar uma carteira de disquete com 10, 12 disquetes para você gravar os dados que você estava gerando. E aí vem a quinta geração de computadores, que começa a vir o supercomputador. O que é supercomputador? Voltamos ao passado? Não. O seu computador de mesa, ele passa a poder integrar, ter mais processadores dentro dele, que é um exemplo claro de supercomputadores, os consoles de jogos, né? O Nintendo, o PlayStation, Xbox, são computadores específicos para processamento de imagem e jogos. Então, você começa a ter esses supercomputadores. Lógico que tem também o conceito de supercomputador científico, tá, pessoal? Que são computadores com vários processadores e que tem uma capacidade, tem hardware mais específico e tem uma capacidade de execução de dados extremamente enorme, tem uma durabilidade, uma capacidade de uso, né? São os 24/7, funciona 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem esses aspectos também do conceito do computador. Você começa a ter automação do escritório, seu escritório todo passa a ser dependente do computador. Automação comercial e industrial. Vem a era da robótica, da imagem virtual, do multimídia e a era online. Vejam bem, essa quinta geração, ela caracteriza muito ali os anos 90, né? E é tudo fruto de um momento que passava politicamente o mundo, onde você tinha aquela polaridade Estados Unidos e Rússia, e cada um tentando criar tecnologias e criar mecanismos diferentes, tanto para uma corrida armamentista, quanto para uma corrida espacial, quanto pela hegemonia no planeta Terra, né? Então, nós temos todos esses acontecimentos aí que desaguam todo nos anos 90. Mas se questiona, será que existiu mesmo a quinta geração? Ou isso tudo não é só avanço do que se já estava feito, ou seja, um avanço natural daquilo que já estava feito? Avanço muito rápido, nunca se experimentou um avanço tão rápido no planeta Terra, mas um avanço natural. A base tecnológica estava lá ainda na quarta geração, na terceira geração. Então, se não existe um consenso pela quinta, quiçá a sexta geração, né? Olha aí, eu coloquei XS na geração. Isso aqui é o que existia coloca assim, de moderno lá em 2006, 2007. Veja que muito disso já se perdeu. Monitores 3D, hoje já não se preocupam mais com isso para cair em desuso, né? O tablet, o celular, né? Tá caminhando para o desaparecimento, mas ainda é forte ainda nos dias de hoje. O notebook, né? HP já não existe mais. Então, assim, o mundo vai se transformando de maneira muito rápida. E para onde nós estamos indo? Bom, o caminho do responder para onde nós vamos não é uma resposta muito fácil, não é um processo muito simples. Mas nós temos algumas pistas. Aqui eu enumerei algumas tecnologias que ainda se mantêm como modernas e se mantêm como atuais.
Uma delas é a computação verde. Vocês já ouviram falar em computação verde, pessoal? Sim ou não? Carlos? A computação verde diz respeito à preocupação da interação da computação com o meio ambiente, né? Um dos danos maior que a computação traz ao meio ambiente está ligado ao consumo de energia elétrica. Hoje, o parque computacional para se manter uma nuvem funcionando consome um volume de energia elétrica que é uma coisa absurda, absurda. E a energia elétrica, ela é produzida geralmente por meios que causam dano à natureza, né? Seja ela por hidrocarbonetos, né? As termoelétricas, seja mesmo a hidrelétrica, que para se criar tem de inundar grandes áreas, seja pela energia nuclear, ou mesmo essas energias tidas como desculpa, tidas como limpas, mas que trazem problemas, né? A energia fotovoltaica, a energia eólica, elas também trazem problemas para a natureza. Então, a ideia é criar mecanismos para diminuir esse impacto. Coleta inteligente do lixo eletrônico, né? O que fazer? O que vocês fazem com o celular quando ele fica velho? Vocês comprar, ganhar um celular novo. O que vocês fazem com o celular velho? Nada? Ele desintegra no ar? Dá mesmo para alguém? Sua casa tem celular velho? Algum celular velho guardado numa gaveta? Várias pessoas têm celulares velhos dentro de casa. E computador? Então, nossa, hoje em dia a gente já encontra casas que tem computadores velho, parado. Isso é um lixo eletrônico perigosíssimo, perigosíssimo. Tem muito metal pesado na placa de um celular, né? O vídeo do celular, dentro do computador. O que fazer com esse lixo? Essa é uma pergunta que hoje se faz dentro da sociedade. Achar resposta para isso significa ganhar muito dinheiro, tá? A computação verde também preocupa com o consumo de energia, né? Cada vez computadores que consumam menos energia, se preocupa em fazer computadores mais duráveis para não ter uma troca de computador muito intensa a cada período de tempo, né? Então, essa é uma preocupação da computação verde. Outro tipo de avanço que nós estamos, que a gente tem visto e que está sendo buscado pela sociedade científica, é o computador quântico. O nosso computador, da forma como ele é hoje, é, ele tem uma capacidade de processamento que a cada dia parece que está mais limitada. Nós temos problemas que exigem um grau de computabilidade que os nossos computadores eles não estão sendo capazes de nos dar essa resposta em um tempo hábil. Então, uma das ideias, dos desejos é de buscar uma outra forma de se fazer computação. E uma forma que tá demonstrando ter um indicativo de bom futuro é a computação quântica, onde vai usar toda aquela teoria da física quântica dentro do mundo da computação. O Google, há pouco tempo, anunciou a criação do seu computador quântico, né? Então, é uma tecnologia a se observar. Digo para você, se o computador quântico vingar, tudo que nós temos de computação vai ser jogado no lixo da noite para o dia. E nós vamos entrar num mundo novo, nós vamos entrar num processo novo. É, outra linha de desenvolvimento, né? Essa aí já muitos de vocês têm acesso, a gente vê, vira e mexe, ela aparece na televisão, vira e mexe, ela desaparece. É a computação vestível, né? Você trazer o computador para próximo do seu corpo, ele fazer parte do seu dia a dia, né?
tem aqueles relógios, os smartwatch, né? Que ele não apenas informa a hora e te responde e-mail, te deixa falar através do seu celular, mas ele coleta dados biométricos, né? Você tem o Google Glass, né? Que não vingou, é exemplo de algo que não vingou. Então, nós temos vários processos. Agora tem também até uma roupa, né? Que ela reage em função da temperatura, né? Emitindo, mantendo a temperatura do seu corpo regulada. Então, isso aí tem lá seus usos. E por fim, nós temos aí os dois campos aí que talvez sejam aqueles que são mais presentes, né? São hoje o grande. Estão surfando na crista da onda da tecnologia atual, que é a inteligência artificial e a ciência de dados. Hoje a ciência de dados está até englobando a inteligência artificial. Com a ciência de dados estão se buscando aí respostas para muitos problemas que antes pareciam serem insolúveis ou a gente não sabia que tinha esse problema. Né? A ciência de dados tem buscado coletar, tem buscado modelar em dados a realidade atual, a nossa realidade, aquilo que a gente vive. E ele busca nesses dados similaridades, padrões de comportamentos que não eram observados pela gente. E com isso eles querem tornar mais eficiente o processo durante a, a, a execução daquilo que se faz, né? Porque se aplica a ciência de dados em muitas coisas, né? Na busca de motivos para determinadas doenças crônicas, utiliza a ciência de dados para criar um produto novo, né? Tentar descobrir qual é o desejo do consumidor, o que o consumidor mais deseja naquele momento. Então, ciências de dados tem uma aplicação assim, muito, muito ampla. Hoje é o suprassumo. Hoje, quem vai para essa área, quem está na computação e vai para essa área, é onde está tendo aquela explosão de empregos, né? Explosão de busca de profissionais que dominam esse conhecimento. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Então, pessoal, eu vou passar para vocês, eu vou mandar para vocês depois bonitinho com o enunciado, o primeiro trabalho de vocês, primeiro dever, primeira lista, primeiro pontinho que nós vamos distribuir. Cada um de vocês vai pegar um desses temas, um desses 5 temas, e vocês terão de passar pelos 5 temas, então vocês vão ter de organizar entre vocês para que alguém fale, para que pelo menos uma pessoa fale de pelo menos um tema. E vocês vão escrever uma folha de caderno a respeito desse tema. Vou buscar na própria internet, tem muito dado sobre isso, para tentar dizer o que é computação verde. Então, você vai lá e escreve em uma folha de caderno, uma folha está bom, o que é computação quântica, e você vai escolher só um tema. Pega o tema que mais te chama a atenção e fala sobre ele. Tá ok? Ok. Então tá bom, gente. Ó, terminamos aqui o capítulo 1. Essa turma de vocês perguntam menos, né, questionam menos, então a aula acaba correndo mais rápido. Professor, posso tirar uma Professor, dúvida? pode? Eu fiquei com um pouco de dúvida na questão da computação quântica, quando você disse que quando ela chegar vai acabar rapidamente vai mudar, né, totalmente a computação atual. Você pode explicar um pouco mais? Eu posso te fazer, então, uma proposta ao invés de te explicar? Pode? Quer pegar a computação quântica e falar sobre ela e depois, assim, na hora que você entregar o trabalho, a gente faz essa discussão? Pode ser, pode ser. Porque senão eu vou te induzir. Beleza. Então você já avisa para o povo que você vai pegar a quântica, né? Tem 4 temas ainda sem ninguém. Lógico, mais pessoas podem pegar o mesmo tema, porque são muito mais pessoas do que temas. Mas não pode ter um tema sem ninguém, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer questionar, quer perguntar alguma coisa, ou trazer uma curiosidade? Ô Maurílio, vou Oi, pedir aqui direto, mas perguntar. você tem que falar mais perto do microfone, por favor. É para falar sobre um tema só e mandar para você? Isso, isso. Você vai escrever uma folha de caderno sobre um desses temas.
E vai tirar uma foto e vai mandar no meu e-mail. Vou mandar o dever para vocês, vai vir Pra toda a próxima aula? explicação. Oi? Pra Oi? próxima aula? Ah, é? Vocês fazem agora, final de semana? Tá bom. Isso é coisa rapidinha. Mas eu vou mandar o enunciado todo bonitinho com vocês, com o cabeçalho, para onde que vocês vão mandar a mensagem, tudo bonitinho. Ok, pessoal? Alguém mais? Então tá bom, pessoal. Eu vou parar a gravação.